Notícias de última hora. A surpreendente saída de Catherine da realeza. O que está por trás? A notícia bomba acaba de ser anunciada. Catherine abandonou o palácio para sempre, deixando todos em estado de choque absoluto. Um ultimato secreto foi dado a ela, um que mudou tudo. Chega de deveres reais, chega de vida no palácio. Ninguém previu isso. O que poderia tê-la levado a deixar tudo para trás? Junte-se a nós enquanto revelamos a verdade oculta por trás dessa saída repentina. A jornada real de Catherine, da Vila Tranquila ao auge do poder. Catherine Elizabeth Middleton nasceu em uma vila tranquila na Inglaterra. Seus primeiros anos foram calmos e felizes, longe do ostentoso estilo de vida real. Ela vivia em uma casa particular comum, sem qualquer indicação da fama que a esperava. No entanto, o destino tinha um caminho surpreendente reservado para ela que ninguém poderia ter previsto. À medida que envelhecia, ela frequentou o Marlborough College, que desempenhou um grande papel em moldá-la em uma pessoa calma, focada e graciosa. Ela ganhou disciplina e exalava uma confiança tranquila. No entanto, tudo mudou quando ela começou a frequentar a Universidade de St. Andrews. Foi lá que sua vida deu uma guinada drástica que acabaria por colocá-la nas páginas da história. Um encontro predestinado e o nascimento de um amor real. Na Universidade de St. Andrews, ela conheceu o príncipe William. O relacionamento deles começou apenas como amigos. Ambos eram estudantes vivendo uma vida universitária normal. Eles estudavam, riam e se tornaram próximos em particular. A amizade deles lentamente se transformou em algo mais significativo. O príncipe William notou qualidades únicas em Catherine que outros não haviam visto. Ela era calma, forte, leal e tinha uma dignidade tranquila. A história de amor deles começou a crescer na universidade, mas logo o público se interessou. A mídia começou a rastreá-la. A garota que costumava se vestir casualmente para a aula agora tinha fotógrafos tentando tirar fotos dela secretamente. Tabloides publicavam histórias, algumas positivas e outras negativas. Eles a insultavam e criticavam sua natureza tranquila. Eles até a compararam a Diana. Apesar de tudo isso, Catherine permaneceu composta. Ela nunca retaliou com raiva. Seu comportamento tranquilo se tornou sua causa de poder. O anel do destino e o casamento do século. Com o tempo, as pessoas se interessaram cada vez mais no relacionamento de William e Catherine. Todos estavam esperando ansiosamente quando William finalmente pediria Catherine em casamento. E quando ele o fez, foi com o anel antigo de Diana. É o anel de noivado da minha mãe. Então eu achei muito bom, porque obviamente ela não esteve por perto para compartilhar toda a diversão e a emoção disso. Esta foi a minha maneira. Esta proposta significou muito não apenas para o casal, mas também para toda a nação. O casamento deles seguiu logo depois, com Catherine caminhando pelo corredor enquanto o mundo observava. A cerimônia foi grandiosa e adorável, mas escondida sob toda a felicidade, estava uma sensação de algo preocupante esperando por Catherine. Ela não estava apenas se casando com o homem que amava, mas também entrando em um mundo cheio de tradições, regras e expectativas. A pressão invisível. A vida da duquesa de Cambridge, Catherine, se tornou a duquesa de Cambridge, o que transformou completamente sua vida. De repente, ela estava no centro do foco de todos, com as pessoas observando de perto cada um de seus movimentos e escolhas de roupa. As manchetes da mídia agora cobriam constantemente todos os aspectos de sua vida. Catherine decidiu entender o sistema em vez de se opor a ele. Em vez de se rebelar contra as regras, ela as aprendeu e trabalhou dentro delas. Ela sempre apareceu graciosa em público e proferiu discursos ponderados e cautelosos. Sua imagem era consistentemente arrumada e refinada. Eventualmente, ela se tornou um ativo significativo para a família real. No entanto,
Todas essas conquistas não foram sem sacrifício. A cada ano, a pressão sobre ela aumentava. Ela tinha que conciliar seus deveres reais, ser mãe e lidar com o constante escrutínio da mídia. Ela lutava silenciosamente com esses desafios. Apesar da imagem pública de sempre sorrir e parecer calma, ela estava passando por mudanças internas. A coroa parecia um conto de fadas, mas também trazia muitos fardos ocultos. O verdadeiro peso da coroa. A verdade nua e crua por trás do brilho. Quando Catherine se tornou parte da família real, não foi uma experiência de conto de fadas. Em vez disso, parecia que ela tinha que cumprir expectativas intermináveis, como se tivesse assinado um contrato vinculativo. Ela tinha espaço limitado para expressar seu verdadeiro eu. A coroa que usava não apenas brilhava, mas também pesava muito em sua cabeça. Ela foi obrigada a manter uma imagem impecável constantemente. Onde quer que ela fosse, era seguida por câmeras. Se ela permanecesse em silêncio, as pessoas especulavam sobre seus pensamentos. Quando ela sorria, questionavam sua autenticidade. Viver dessa forma é emocionalmente exaustivo. A vida dentro do palácio nem sempre foi tranquila. Apesar de ser admirada por sua graça, poucas pessoas realmente compreendem os fardos emocionais que ela carregava. Ela tinha que manter duas personas separadas, uma para o público e outra para si mesma. A pressão que ela enfrentava continuou a aumentar, causando-lhe sofrimento emocional. Apesar de parecer forte na superfície, ela começou a mostrar sinais de vulnerabilidade internamente. Ela não era apenas casada com um rei. Ela também era mãe. Uma notícia chocante acaba de ser revelada. Até mesmo os momentos mais privados de Catherine como mãe foram criticados. As pessoas questionavam se as festas de aniversário de seus filhos eram adequadas para a realeza. Até mesmo buscar seus filhos na escola se transformou em um espetáculo midiático. Apesar disso, ela continuou. Ela ainda sorria. No entanto, com o tempo, a verdadeira Catherine, o lado humano e privado dela, começou a diminuir. Havia inúmeros costumes para compreender e diretrizes não ditas para seguir. Catherine teve que aprender quando falar, quando permanecer em silêncio, como se posicionar e como andar. Cada pequena ação era monitorada. William estava acostumado a essas regras, mas elas eram novas para Catherine. O público observava enquanto ela se ajustava, antecipando ansiosamente quaisquer erros. As pessoas a comparavam a Diana, apesar de suas diferenças. O frenesi da mídia em torno de Meghan intensificou as comparações. As mídias sociais alimentaram ainda mais o debate. Todos tinham algo a dizer sobre ela. Alguns sentiam que ela era muito reservada, enquanto outros a criticavam por ser muito cautelosa. Muitos queriam que ela enfrentasse desafios, não apenas cumprisse seu papel. No entanto, Catherine manteve sua dignidade e não expressou quaisquer queixas. No entanto, a cada sacrifício que ela fazia, sentia que estava perdendo uma parte de si mesma. Ela sacrificou sua privacidade e autonomia. Seu bem-estar físico sofreu como resultado. Apesar de suas contribuições para o sistema, ela raramente recebia gratidão em troca. Embora fosse adorada por muitos, as expectativas colocadas sobre ela continuavam a crescer. A fama trazida pelos holofotes veio ao custo de sua liberdade. Ela não buscou simpatia, mas acabou começando a se retirar para preservar sua própria paz. As notícias continuaram a aparecer regularmente. Elas a desgastaram gradualmente. Cada novo desenvolvimento a esgotava mais do que a energizava. Apesar de seu conhecido semblante alegre, algo dentro dela estava mudando. Ela manteve sua elegância e força, mas também se sentia fatigada. O peso de estar sob os holofotes por anos estava começando a aparecer. Finalmente, ela discretamente começou a lidar com um desafio pessoal que alteraria tudo. A jornada de Catherine não foi como um conto de fadas.
Ela foi repleta de graça e também de dor. Ela a percorreu com determinação e mostrou a todos o que significa dignidade em tempos difíceis. Ela se dedicou a algo além do amor, da tradição, do país, um papel para o qual não nasceu, mas que assumiu com bravura e força tranquila. Agora vamos analisar a revelação pessoal divulgada. Uma luta real em calma. Catherine compartilhou uma revelação pessoal de maneira sincera e tranquila que alteraria a percepção das pessoas sobre ela. Ela não fez um espetáculo disso, evitando entrevistas ou anúncios chamativos. Em vez disso, ela fez um breve vídeo onde falou com a voz trêmula, mas conseguiu admitir o que todos tinham medo de reconhecer. Ela não estava bem. Cirurgia. Foram alguns meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas eu tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim. Não era apenas cansaço, estresse ou fadiga. Sua doença não podia ser curada simplesmente descansando. Suas palavras foram impactantes. Esta doença não era comum. Era grave e mudaria sua vida, exigindo ação imediata. As pessoas começaram a vê-la não apenas como uma royal, mas como uma mulher, uma mãe e uma esposa que, de repente, estava enfrentando uma luta que ameaçava sua vida. Ela lentamente começou a se retirar de suas responsabilidades reais, perdendo eventos que normalmente nunca perderia. Isso chamou a atenção das pessoas e levantou questões. A mídia começou a especular e os rumores começaram a se espalhar. No entanto, em meio a todo o burburinho, Catherine estava passando por exames médicos, procurando respostas e protegendo seus filhos da turbulência ao seu redor. Os médicos não tiveram uma resposta rápida para ela. Ela não recebeu um diagnóstico imediato. Sua condição era incerta e continuava mudando. No entanto, quando o diagnóstico final veio, foi um que ninguém quer ouvir: câncer. Ela já havia iniciado o tratamento em particular, incluindo sessões de quimioterapia. Houve longos dias passados sozinha e noites sem dormir, onde ela chorava em silêncio, questionando o quanto seu corpo poderia aguentar. O palácio, geralmente privado, finalmente teve que reconhecer publicamente a situação. Suas palavras foram selecionadas cuidadosamente, mas a gravidade da situação não pôde ser disfarçada. Catherine não estava dando um passo para trás por escolha, mas por necessidade de sua saúde. Ela sempre foi conhecida por estar sempre presente e composta, mas agora ela tinha que se priorizar. Não se tratava de desistir de suas responsabilidades pela coroa, mas de priorizar seu próprio bem-estar. Ela precisa de tempo para se recuperar, espaço para relaxar e uma pausa de dar constantemente aos outros. Isso marcou uma mudança em relação à tradição, já que ela colocou sua saúde em primeiro lugar. Algo incrível aconteceu em seguida. O público em geral não a ignorou, mas a acolheu de braços abertos. Flores começaram a aparecer fora do palácio. Mensagens de apoio e amor chegaram de todas as partes do mundo. Mesmo a mídia, tipicamente crítica, tornou-se mais compassiva. Alguns até emitiram desculpas. As mesmas pessoas que antes a importunavam por histórias sobre seu vestuário, agora escreviam sobre ela com reverência. Parecia que o mundo inteiro parou para demonstrar apoio a ela, não como uma figura real, mas como uma pessoa passando por um momento difícil. Tempestade no palácio. A saúde de Catherine abala a realeza. Durante este período, sua doença não só afetou sua vida pessoal, mas também causou interrupções no calendário real. Muitos eventos foram atrasados e deveres oficiais tiveram que ser atribuídos a outros. A estrutura organizada da família real começou a ficar abalada. Enquanto isso, o rei Charles estava lidando com seus próprios problemas de saúde e não conseguia assumir suas funções. Foi quando William se destacou. Ele teve que conciliar mais responsabilidades enquanto cuidava de sua esposa e filhos. Foi um momento desafiador para ele, pois ele teve que equilibrar ser um líder público e um marido solidário em particular. Com o tempo,
mais e mais pessoas começaram a se perguntar: a família real pode permanecer forte sem Catherine? Ela era altamente admirada e muitos confiavam nela para paz, elegância e compaixão. Mas agora que ela não estava mais sob os olhos do público, sua ausência foi profundamente sentida. O retorno de Catherine. Força na serenidade. Catherine não desapareceu completamente. Enquanto se recuperava, ela garantiu que suas opiniões ainda fossem expressas. Ela se conectou com outras pessoas de maneiras sutis, oferecendo apoio àqueles que estavam passando por desafios em silêncio. Ela demonstrou que mesmo aqueles que parecem fortes também podem ter momentos de vulnerabilidade. Ela enfatizou que desabar não equivalia a ser fraco. Era simplesmente uma parte natural de ser humano. Catherine ilustrou que a verdadeira força não reside em sempre parecer forte, mas sim em saber quando fazer uma pausa. A história de Catherine espelhou as experiências de muitos que frequentemente mantêm sua dor escondida e enfrentam lutas sozinhas. Ela nunca buscou pena ou simpatia, apenas uma simples compreensão dos outros. Uma nova casa, uma nova vida, uma decisão que mudou tudo. Enquanto se recuperava, ela fez uma escolha significativa para sua família ao decidir se mudar. Eles moraram no Palácio de Kensington por muitos anos, o que simbolizava a vida e a história real. No entanto, o palácio havia se tornado difícil de viver, sentindo-se mais como uma vitrine do que como um lar confortável. O barulho da cidade, a segurança constante e a sensação de estar constantemente observada dificultavam o relaxamento. Com a saúde delicada de Catherine e seus filhos crescendo rapidamente, eles perceberam que algo tinha que mudar. Eles decidiram se mudar para Adelaide Cottage, uma pequena casa em Windsor. Não era muito impressionante em comparação com outras casas reais, mas foi isso que a tornou especial. A casa de campo tinha um apelo agradável e um charme simples. A rainha Adelaide, conhecida por sua natureza forte, mas tranquila, morou lá antes. Agora, ela proporcionaria tranquilidade a outra mulher que passava por um momento difícil. Catherine encontrou consolo na casa de campo, usando-a como um lugar para curar e escapar das pressões da vida real. Permitiu que ela fosse ela mesma, sem a presença constante de câmeras e expectativas. A casa de campo proporcionou um ambiente pacífico para sua família simplesmente viver e desfrutar da companhia um do outro. Dentro de suas paredes, o barulho da vida real foi silenciado, dando às crianças a liberdade de brincar sem escrutínio. Longe dos olhos do público, William poderia passar um tempo de qualidade lendo histórias antes de dormir sem o peso dos compromissos de falar em público. Catherine poderia relaxar em quietude, ouvindo os sons da natureza e respirando profundamente. A rotina diária deles se tornou menos estressante. Eles não exigiam mais escoltas de segurança para deixar seus filhos na escola. Eles podiam fazer caminhadas sem ter fotógrafos os seguindo secretamente. Eles jantavam sempre que sentiam fome, não apenas entre os compromissos. Eles finalmente tiveram uma pausa de constantemente fazer um show para os outros. Eles estavam simplesmente desfrutando da vida sem qualquer pressão. A casa se encheu de risadas mais uma vez, assim como momentos de paz e reflexão. Um novo símbolo de força. Adelaide Cottage. Diferentes indivíduos tiveram reações variadas à decisão. Alguns estavam inseguros, enquanto outros demonstraram grande admiração. Muitas pessoas rapidamente entenderam que a mudança de Catherine não era sobre abandonar responsabilidades, mas priorizar sua saúde, sua família e seu bem-estar geral. A mídia não perseguiu agressivamente a história, optando por demonstrar contenção. O foco mudou de retratar a realeza como impecável para destacar sua humanidade. Adelaide Cottage gradualmente se tornou um forte símbolo, não de fuga, mas de resiliência. Representou a sutil declaração de Catherine de que ela não permitiria que as normas tradicionais controlassem suas decisões.
Embora ela permanecesse conectada à família real e comprometida, ela também reconheceu seus limites como mulher. Ao estabelecer limites com graciosidade, ela estava sutilmente se afirmando. Ao optar pela paz em vez da extravagância, ela estava transmitindo uma mensagem gentil. A verdadeira força pode vir de dar um passo atrás em vez de seguir em frente. Apesar da aparência de tranquilidade fora da casa de campo, havia turbulência dentro do palácio. As tensões começaram a escalar gradualmente. A harmonia outrora perfeita dentro da casa real começou a mostrar rachaduras. Por trás da fachada de sorrisos e saudações, os desentendimentos começaram a surgir. Os membros mais antigos do grupo real, que preferiam métodos tradicionais, começaram a entrar em conflito com vozes mais novas que defendiam a mudança. Essas variações não atraíram atenção nem foram anunciadas publicamente, mas ainda assim influenciaram a atmosfera do palácio. A luta silenciosa no palácio, rachaduras reais em meio à doença. Lutas por poder começaram a surgir à medida que opiniões conflitantes sobre como lidar com a ausência de Catherine, como proceder e como se comunicar com o público apareciam. A fachada de unidade que havia sido cuidadosamente elaborada tornou-se mais difícil de manter. Mesmo em meio ao caos, Catherine permaneceu calma e equilibrada. De longe, sua presença teve um forte efeito. Ao priorizar a cura e demonstrar força silenciosa, ela continuou a motivar os outros. Ela enfatizou que a influência de uma pessoa pode perdurar mesmo em tempos de quietude ou quando ela não está presente. Com isso, havia outro membro da realeza passando por uma crise. Vamos descobrir quem era. A luta silenciosa do rei Charles. Enfrentando o câncer. No início de 2024, pessoas ao redor do mundo ficaram chocadas ao ouvir a notícia sobre o rei Charles III sendo diagnosticado com câncer logo após se tornar o rei da Grã-Bretanha. Seu silêncio sobre sua experiência assustadora com o câncer, o monarca diagnosticado com uma forma não especificada da doença. O anúncio foi inesperado, pois veio depois de um procedimento médico normal para uma próstata aumentada. Embora o tipo exato de câncer não tenha sido divulgado pelo Palácio de Buckingham, foi esclarecido que não era câncer de próstata. O diagnóstico de câncer foi encontrado durante testes médicos adicionais enquanto tratava seu problema de saúde anterior. Durante seu tratamento para um problema de próstata não canceroso, os médicos descobriram algo preocupante. Essa descoberta levou a mais testes que revelaram a presença de câncer. O rei agiu imediatamente e começou a receber tratamentos ambulatoriais regulares. Esses tratamentos permitiram que ele mantivesse sua saúde enquanto cumpria suas responsabilidades reais. Embora tenha reduzido suas aparições públicas, ele permaneceu ativo em seus deveres oficiais. Ele lidou com papelada, assuntos governamentais e reuniões fora dos holofotes. Coragem e dedicação. O rei Charles, em sua jornada de cura. Apesar de enfrentar uma situação difícil, o rei Charles permaneceu positivo. Ele expressou gratidão a seus médicos e equipe médica por seu tratamento rápido e hábil. Ele expressou seu entusiasmo em retomar seus deveres públicos. Sua decisão de ser aberto sobre sua doença foi intencional. Ele queria evitar rumores e educar os outros sobre como viver e tratar o câncer. Ao ser honesto, ele visava inspirar outras pessoas que lidam com lutas semelhantes. Enquanto passava por tratamento, o rei não desapareceu dos olhos do público. Em vez disso, ele continuou cumprindo seus deveres. Ele abordou seus compromissos reais com atenção e determinação, muitas vezes parecendo saudável. Essa postura calma tranquilizou muitos em todo o mundo que estavam preocupados com seu bem-estar. Sua habilidade em gerenciar tratamento e responsabilidades demonstrou resiliência e disciplina, mostrando sua forte dedicação em servir sua nação. Uma visita histórica
e uma mensagem significativa: a marca de um rei moderno. Em maio de 2025, o rei Charles foi ao Canadá em uma visita real que durou 2 dias. A visita foi repleta de eventos significativos, incluindo seu discurso na abertura do parlamento canadense. Mãe, a rainha significava para todos nós. Como Shakespeare diz da rainha Elizabeth anterior, esta foi a segunda vez que um monarca proferiu um discurso ali, sendo a primeira sua mãe, a rainha Elizabeth II, em 1957. O discurso foi bem recebido por seu tom atencioso e respeitoso, mostrando uma compreensão do cenário político e cultural do Canadá. Muitas pessoas foram tocadas por suas palavras, que foram elogiadas por serem claras e calorosas. O rei Charles discutiu abertamente sua experiência pessoal. Durante um evento de apoio ao câncer, ele compartilhou uma mensagem sincera com os participantes. Ele falou sobre como seu diagnóstico mudou sua perspectiva sobre a vida e os outros. Ele ficou tocado pela gentileza e apoio que recebeu dos profissionais de saúde do público. Ele mencionou ter visto bondade genuína nas pessoas durante seu tratamento. Sua mensagem transmitiu amor, esperança e gratidão. A nova era da monarquia britânica. A mudança da coroa. Esta nova fase em sua vida trouxe uma nova direção para a monarquia britânica. A maneira como ele se comunica com consideração, honestidade e compreensão introduziu uma abordagem mais contemporânea e transparente. Alguns veem isso como um espelho da época do rei Charles, conhecida como a Era Carolana. Sua habilidade em falar com gentileza e assertividade e em abordar questões difíceis com compostura foi elogiada por aqueles que colaboraram com ele. Isa Anderson, ex-secretária de imprensa real, destacou sua hábil condução de seu discurso no Canadá, especialmente dadas as delicadas questões políticas presentes. O rei usou sua plataforma pública para falar sobre saúde e cura. Ele sempre levou uma vida saudável, comendo alimentos simples e nutritivos. Ele acredita que esse estilo de vida o ajudou a se recuperar. Ele quer que outras pessoas se concentrem em seu bem-estar, incluindo o que comem e como vivem. Suas palavras calmas e reconfortantes têm confortado e inspirado muitas pessoas. Esperança em meio à tempestade. A saúde do rei Charles III progride positivamente. Durante este período, houve notícias encorajadoras sobre sua saúde. Os profissionais médicos que cuidam dele compartilharam relatórios otimistas. O tratamento que ele iniciou em 2024 tem progredido suavemente para 2025. Ele tem aderido diligentemente ao plano de tratamento e parece estar sendo eficaz. Apesar da seriedade do câncer, ele está sendo gerenciado de uma maneira que permite ao rei continuar com suas responsabilidades e sustentar seu bem-estar. Em particular, ele permanece focado e ativo, sempre se esforçando para apoiar as pessoas. Sua abertura fez uma diferença significativa fora do palácio. Quando ele revelou sua doença, a Cancer Research UK viu um grande salto no interesse público. Eles disseram que as visitas à sua página de informações sobre o câncer aumentaram em 42%. Isso prova o impacto que pessoas famosas falando sobre sua saúde podem ter. Isso motiva as pessoas a se educarem, fazerem exames e mostrarem apoio. Cria oportunidades para discussão e empatia. Em junho de 2025, o rei Charles ainda está recebendo tratamento médico que deve continuar no ano seguinte. Um porta-voz do Palácio de Buckingham afirmou que o tratamento está progredindo bem e que o rei está respondendo positivamente. Os médicos estão otimistas sobre sua saúde. O câncer que ele está combatendo está sendo monitorado de perto e o tratamento faz parte de um plano de longo prazo para manter seu bem-estar. Símbolo de resiliência. O rei Charles supera o desafio. Durante este tempo,
o rei Charles demonstrou uma bravura impressionante. Sua batalha contra o câncer não é apenas uma questão de saúde pessoal, mas também se tornou uma história amplamente conhecida de esperança e resiliência. Sua positividade, ações e decisões motivaram inúmeros indivíduos. Ele não evitou o problema, nem deixou o medo tomar conta. Em vez disso, ele enfrentou esse obstáculo com honestidade e uma mentalidade forte. Mesmo enquanto recebia tratamento, ele ainda mostrou graça ao representar a monarquia. Ele se manteve informado sobre assuntos nacionais e internacionais, realizou reuniões com líderes e endossou organizações de caridade. Ele interagiu com indivíduos de várias origens, trocando sorrisos e palavras gentis, ouvindo suas experiências e proporcionando encorajamento suave em troca. Durante tudo isso, sua presença permaneceu poderosa, composta e inabalável. Ao longo de sua jornada, o rei Charles tem consistentemente enfatizado que a força nem sempre é exibida por meio de palavras altas ou gestos extravagantes. Em vez disso, a verdadeira força pode ser vista na determinação silenciosa, na compaixão genuína e na manutenção da honestidade em situações desafiadoras. Seu comportamento exemplifica as qualidades de liderança enraizadas na bondade e na empatia. O futuro da monarquia britânica: esperança e transformação. No futuro, o rei está se concentrando em melhorar e ajudar os outros. Ele ainda está participando de questões importantes, provando que mesmo durante sua recuperação, ele pode liderar com honra. As pessoas o admiram não apenas por ser rei, mas também por sua personalidade. Ele deu um bom exemplo, mostrando aos outros como lidar com as dificuldades da vida com graça e determinação. Durante este período, o rei Carlos III será conhecido por sua calma determinação. Isso mostra que mesmo em tempos incertos pode haver esperança. Sua batalha contra a doença tornou-se um símbolo de resiliência, inspirando não apenas a realeza, mas qualquer pessoa que enfrente desafios. Destaca a força do amor, o valor de ser cuidado e a beleza de ser autêntico consigo mesmo. Ao longo do ano, muitas pessoas continuarão a aguardar ansiosamente por atualizações positivas. Indivíduos em todo o mundo estão enviando pensamentos positivos ao rei e sua família. O vínculo que ele criou por meio da honestidade e da empatia proporcionou consolo a inúmeras pessoas. A batalha do rei Charles III contra o câncer vai além de uma luta pessoal. É uma história de resiliência humana. É sobre manter a esperança, cuidar dos outros e enfrentar cada dia com bravura. Esta história demonstra que mesmo os membros da realeza são vulneráveis e com o encorajamento, a crença e o afeto adequados, qualquer um pode navegar pelos momentos mais difíceis e descobrir a esperança mais uma vez. O que poderia ter levado à contínua luta no palácio? Uma batalha não dita dentro do palácio. No meio de tudo, uma batalha silenciosa estava acontecendo. Não era barulhenta, não era caótica, e não se desenrolou na frente de todos como um momento dramático de filme, mas era genuína. Era um conflito oculto entre a imagem pública da família real e seu verdadeiro eu. Uma luta contínua entre preservar os velhos costumes e se adaptar a um mundo em rápida mudança. A Princesa de Gales, uma ponte entre tradição e modernidade. Catherine, a Princesa de Gales, se viu em meio a essa turbulência invisível. Catherine era conhecida por preencher a lacuna entre a tradição e a modernidade. Ela tinha tanto a sofisticação de uma royal quanto a acessibilidade que a tornava querida pelo público. Ela fazia com que seus deveres reais parecessem fáceis, e sua tranquila autoconfiança dava às pessoas otimismo para o futuro da monarquia. No entanto, com o tempo, manter esse equilíbrio tornou-se mais desafiador. A linha entre sua imagem pública e a realidade começou a se confundir. Inicialmente, não houve disputas públicas, saídas dramáticas ou escândalos nas manchetes. No entanto,
indivíduos trabalhando dentro do palácio começaram a sentir que as coisas não estavam como deveriam. A batalha oculta no palácio. Rachaduras reais e tensões latentes. Diferenças de opinião surgiram discretamente, algumas menores, outras mais significativas. As conversas giravam em torno do comportamento apropriado para a família real nos tempos modernos. Alguns membros mais velhos da realeza preferiam manter o status quo, temendo que abrir mão da tradição diminuiria sua influência e significado. William e Catherine, entre outros, discordavam do status quo. Eles pensavam que a monarquia precisava evoluir para permanecer relevante. Eles estavam cientes de que o público estava observando e era crucial para eles demonstrar que a família real permanecia importante, atual e relacionável. À medida que a popularidade de Catherine com as pessoas aumentava, sua influência dentro do palácio também aumentava. No entanto, isso levou a alguns conflitos, pois nem todos estavam felizes com as mudanças que estavam ocorrendo. Depois que Harry e Meghan deixaram a família real, a situação tornou-se delicada. A saída deles trouxe à tona velhas emoções e reabriu velhos conflitos. Suas entrevistas chamaram a atenção das pessoas e levantaram dúvidas sobre o funcionamento interno do palácio. Em vez de ser admirada, a família real agora estava sendo vista com desconfiança pela primeira vez em muito tempo. Catherine no olho do furacão. Pressão de duas facções e escrutínio da mídia. A tensão aumentou dentro do palácio. Funcionários que antes se sentiam orgulhosos e unidos, agora se sentiam perplexos e separados. As pessoas não tinham certeza de suas posições. O apoio do público não era mais garantido. Catherine, que geralmente se mantinha afastada da política real, agora estava sendo arrastada para discussões que ela havia evitado anteriormente. Essas discussões envolviam como a família real deveria se apresentar, quem deveria ser seus representantes e quais valores eles deveriam defender. Catherine tinha uma opinião clara. A família real precisava progredir ou correr o risco de ficar para trás. Nem todos a apoiavam. Os membros mais velhos da realeza acreditavam que ela estava defendendo a mudança de forma muito agressiva. Eles não verbalizavam, mas a viam como rebelde, mesmo que não fosse intencional. Por outro lado, os membros mais jovens e progressistas sentiam que ela não estava se esforçando o suficiente. Eles desejavam uma mudança mais rápida. Como resultado, Catherine estava presa no meio, dividida entre duas facções que não conseguiam chegar a um acordo. Manter a neutralidade era difícil. Era quase impossível na família real. Cada ação ou inação era escrutinada. Seus sorrisos e expressões sérias eram ambos sujeitos à interpretação. A imprensa estava ansiosa para transformar cada detalhe em uma história suculenta. Atritos reais e uma decisão impactante. Catherine se retira de seus deveres reais. A especulação aumentou sobre seu relacionamento com a rainha Camila. Surgiram relatos de jantares constrangedores, olhares frios e distanciamento. A mídia não criou esses problemas, mas definitivamente os piorou. Os tabloides sensacionalizaram eventos mundanos, retratando Catherine como uma presença tranquilizadora e, ao mesmo tempo, como alguém que não agia. As discussões online dissecavam cada aspecto de suas aparições públicas. O palácio permaneceu em silêncio, sem confirmar nem negar nada, permitindo que a fofoca se espalhasse sem controle. Durante todo esse tempo, Catherine permaneceu composta em público. No entanto, aqueles que estavam próximos a ela observaram uma mudança em seu comportamento. Ela começou a falar menos e a comparecer a menos eventos. Seu círculo de indivíduos de confiança tornou-se ainda menor. O que antes parecia um senso de propósito, agora parecia mais autopreservação. Parecia que ela não estava mais apenas cumprindo suas responsabilidades reais, mas sim se protegendo. Apesar de tudo,
havia uma pergunta persistente. Por quanto tempo ela conseguiria continuar? A pergunta foi respondida com uma simples decisão. Catherine decidiu se afastar de seus deveres reais. Não houve aviso ou grande anúncio, apenas uma breve declaração. Foi um movimento direto e surpreendente. A princesa de Gales, que havia se dedicado à família real por anos, optou por fazer uma pausa. Não era permanente, mas teria um grande impacto. Sua escolha pode não ter sido vocal, mas tinha muito significado. A mulher de quem sempre se esperava que ficasse agora estava optando por algo diferente. Ela não estava fugindo. Ela não estava chateada, mas havia decidido que não podia mais suportar o fardo sozinha. O palácio não tinha certeza de como reagir. Eles ofereceram palavras educadas, desejaram a ela o melhor e expressaram gratidão, mas a atmosfera a portas fechadas havia mudado. Membros do círculo real ficaram chocados. Sua partida pegou todos de surpresa. O rei Charles já estava lidando com seus problemas de saúde quando foi duramente atingido por essa notícia. Não foi apenas um assunto pessoal, mas um golpe significativo para a monarquia. William se viu em uma posição difícil, tentando apoiar sua esposa e se preparar para seu futuro papel como rei. Camila não precisava falar, pois a tensão entre ela e Catherine falava por si só. Fora do palácio, havia muita conversa entre as pessoas. Alguns estavam impressionados, enquanto outros apoiavam sua coragem. As mídias sociais estavam fervilhando com várias opiniões, algumas elogiando sua força e sabedoria. Alguns até fizeram comparações com a situação de Meghan, mas muitos sentiram que essa era a única. Não se tratava de drama, mas sim de uma mulher reservada optando pela paz. A saída de Catherine. Ressonância impactante e perguntas sem respostas. Depois de muito tempo, os canais de notícias e sites continuamente exibiam histórias sobre Catherine. Eles transmitiam suas entrevistas passadas, dissecavam sua linguagem corporal e especulavam sobre há quanto tempo ela vinha escondendo seus verdadeiros sentimentos. Eles questionaram se as ações de Catherine eram um sinal de que ela havia chegado ao seu limite. Alguns sugeriram que isso poderia ser uma dica de que a monarquia está enfrentando desafios para manter suas tradições. E então surgiram perguntas mais importantes. O que vem a seguir? O que acontecerá com o príncipe George? Como seu futuro será afetado sem a liderança de Catherine? Ele precisará assumir mais responsabilidades? A família real pode manter sua conexão com o público sem Catherine? Essas eram perguntas importantes que não tinham respostas diretas. As pessoas estavam curiosas sobre as futuras ações de Catherine. Ela desapareceria completamente da vista do público? Ela continuaria a apoiar causas que lhe interessam, como saúde mental e bem-estar infantil? Alguns especularam que ela poderia compartilhar sua história eventualmente, enquanto outros acreditam que ela preferiria permanecer em silêncio e realizar seu trabalho de caridade discretamente, longe dos olhos do público. Liberdade de escolha. A decisão pessoal de Catherine e seu impacto na realeza. Catherine finalmente estava livre depois de muito tempo. Capaz de viver sem regras, silêncio e pressão. Ela não tinha títulos, agenda ou sussurros do palácio que a prendessem. No entanto, a liberdade também levantou questões sobre o que acontece quando alguém acostumado ao dever escolhe a si mesmo. Sua partida foi distinta de outras que haviam deixado a família real porque não foi impulsionada por rebelião ou raiva. A decisão de Catherine foi ponderada, pacífica e muito pessoal. Ela não rompeu laços nem apontou o dedo para ninguém. Em vez disso, ela transmitiu que havia atingido seu limite sem dizê-lo explicitamente. A simples despedida disse mais do que qualquer anúncio público poderia. Não foi dramático, mas teve significado. Uma mulher que havia se dedicado a um sistema decidiu fazer uma mudança. Ela não o fez por raiva, mas por determinação. Agora que as coisas estão começando a acalmar,
Muitas pessoas estão curiosas sobre o que acontecerá a seguir. Não apenas para Catherine, mas para a monarquia como um todo. A família real sempre foi conhecida por ser estável, confiável e imutável. No entanto, agora que alguém que simbolizava essas qualidades se retirou, o mundo está prestando muita atenção. Este momento não é apenas sobre Catherine, é também sobre o que sua ausência mostrou: rachaduras reais e realidades regais. A complexa relação no palácio, rachaduras reais e realidades regais. Nos salões elegantes e quartos luxuosos da família real britânica, os relacionamentos podem ser muito complicados. A forma como a rainha Camila e a princesa Kate interagem despertou o interesse e a curiosidade de muitos. Desde o primeiro encontro até agora, suas posições na família real mostram como os relacionamentos mudam ao longo do tempo, à medida que crescem pessoalmente e enfrentam as dificuldades de estar sob os olhos do público. Kate Middleton se juntou à família real quando começou a namorar o príncipe William. Ela tinha uma formação diferente dos aristocratas típicos. Kate cresceu em uma família trabalhadora unida em Bucklebury. Sua criação de classe média era diferente dos cônjuges reais habituais que têm origens nobres. A rainha Camila, anteriormente conhecida como Camilla Parker Bowles, teve um momento difícil ao se juntar à família real, enfrentando críticas públicas e lidando com um passado complicado. Seu casamento com o príncipe Charles, que agora é o rei Charles III, foi o resultado de um longo relacionamento que enfrentou desafios. No início, parecia que a rainha Camila não estava muito animada com a entrada de Kate na família real. Algumas preocupações surgiram porque Kate não vinha de uma família nobre e não estava familiarizada com todos os costumes reais, como andar a cavalo. Embora houvesse algumas dúvidas no início, eles tentaram incluir Kate no estilo de vida real. A rainha Camila ajudou Kate dando-lhe conselhos sobre como se comportar em eventos reais, oficiais e aparições públicas. Por exemplo, Camila recomendou que Kate usasse uma tiara em vez de flores em seu casamento, destacando a importância da tradição em eventos reais. Ambas as mulheres se estabeleceram em seus papéis e suas diferentes abordagens para os deveres reais ficaram claras. A princesa Kate, com sua atitude moderna e acessível, interagiu com o público de uma forma que se conectou com o público contemporâneo. Seu estilo amigável e acessível contrastava com o comportamento mais tradicional e reservado da rainha Camila. Segundo relatos, esses desentendimentos às vezes causavam tensão, especialmente quando se tratava de compartilhar e cumprir os deveres reais. Algumas fontes afirmam que Camila hesitou em abrir mão de certas responsabilidades, pois queria continuar tendo uma forte influência dentro da família real. A coroação do rei Charles III destacou as tensões entre a princesa Kate e a rainha Camila. Muitas pessoas notaram que a princesa Kate não fez uma reverência à rainha Camila como esperado durante a cerimônia. Alguns interpretaram essa falta de gesto como um sinal de conflito entre as duas mulheres. A dinâmica complexa no palácio. Mistérios por trás do brilho real. A lista de convidados para a coroação aumentou os rumores. A família da rainha Camila foi incluída, mas a família Middleton não estava tão presente. Essa diferença fez com que as pessoas se perguntassem sobre os relacionamentos dentro da família real e como eles são representados em ocasiões importantes. Mesmo com as dificuldades, houve momentos que indicam uma melhora nas relações entre a rainha Camila e a princesa Kate. Elas foram vistas juntas em eventos públicos, se dando bem e trabalhando juntas em responsabilidades reais. Suas aparições conjuntas as mostram interagindo de forma amigável, sorrindo e participando de seus deveres reais lado a lado. Ambas as pessoas têm experiências semelhantes como parceiras de reis e rainhas atuais e futuros. Ambas entendem os desafios de estar sob os olhos do público enquanto permanecem fiéis a si mesmas.
Essas semelhanças permitem que elas se conectem e se ajudem mutuamente. A conexão entre a rainha Camila e a princesa Kate mostra como a monarquia britânica está mudando com o tempo. Ambas as mulheres tiveram suas dúvidas e desentendimentos, mas também mostraram momentos de amizade, destacando o lado humano da família real. Sua jornada juntas representa as dificuldades e os sucessos que vêm com a fama, mostrando-nos que, além dos títulos e coroas elegantes, há indivíduos tentando se encaixar em uma tradição de longa data. O vazio real. As fundações instáveis da monarquia britânica. O vazio real deixado para trás. A família real está passando por um momento desafiador. Sua imagem, antes forte e inabalável, agora parece mais vulnerável do que antes. Eles têm tentado permanecer importantes, especialmente para os jovens que não se relacionam tanto com a tradição. No entanto, a situação piorou com a decisão de Catherine de se afastar, deixando a família real em uma posição difícil. Catherine não era apenas a esposa do príncipe William e a mãe de seus filhos. Ela se tornou algo maior. Ela representava o lado moderno da monarquia, acessível, graciosa e relacionável. Sua presença trouxe uma sensação de paz e amizade. Ela fez a família real parecer menos distante e formal. Em vários aspectos, ela era um farol suave de luz penetrando a formalidade dos costumes reais. Mas sem sua presença, o senso de positividade que ela trouxe não está mais lá. Agora, as pessoas estão examinando a situação mais de perto. Elas estão começando a questionar as coisas. Algumas estão considerando a verdadeira força da instituição, especialmente porque alguém como Catherine, conhecida por sua compostura e resiliência, não conseguiu lidar com o estresse. A confiança na família real está diminuindo. As pessoas estão se tornando menos tolerantes e mais críticas. A compaixão não é mais tão facilmente concedida. O público está exigindo explicações. Sua ausência no palácio causou inquietação. O fardo sobre William e o futuro incerto da realeza. O príncipe William agora é responsável por mais do que apenas seu título real. Ele deve representar uma família que parece estar desmoronando. Além de ser o próximo na linha de sucessão ao trono, como marido, ele está lidando com desafios pessoais enquanto também tenta tranquilizar o público. O fardo sobre seus ombros é imenso. Outros membros da família real podem tentar preencher o vazio deixado por Catherine. A princesa Anne e Sophie poderiam assumir responsabilidades adicionais e comparecer a mais aparições públicas. No entanto, elas não possuem o mesmo charme natural e conexão com as pessoas que Catherine tinha. Sua ausência não é apenas perceptível no calendário de eventos, mas também perturba todo o sistema e o faz parecer instável. O rei Charles está lidando com seus problemas de saúde, enquanto também espera que os membros mais jovens da família real assumam mais responsabilidades. Grandes questões para a monarquia: adaptar-se ou cair? Não está claro o quanto eles podem suportar antes de atingir um ponto de ruptura. O palácio pode tentar esconder quaisquer problemas e agir como se tudo estivesse normal, mas a realidade é que as coisas mudaram. Há rachaduras crescentes na fundação que estão se tornando mais difíceis de esconder. O público também mudou. No passado, as pessoas simplesmente aceitavam as coisas sem fazer perguntas, e elas respeitavam a coroa porque era tradição. Mas agora, as pessoas estão buscando honestidade e respostas. Elas querem saber o que realmente acontece por trás das paredes do palácio. A decisão de Catherine de se afastar silenciosamente inspirou as pessoas a serem mais corajosas e a fazerem perguntas que nunca antes se sentiram à vontade para fazer. A monarquia ainda é necessária nos tempos modernos? Ela pode se adaptar e evoluir, ou continuará a se agarrar a práticas ultrapassadas? Essas perguntas vieram à tona com a partida de Catherine. Ela não fez uma declaração pública, nem concedeu entrevistas dramáticas. Ela apenas partiu silenciosamente. E essa simples ação
transmitiu uma mensagem poderosa. A mídia tem muita influência hoje em dia. Eles observaram de perto suas ações, a elogiaram e depois a criticaram. Agora eles controlam como sua partida é retratada. Será vista como um sinal de fraqueza, um movimento corajoso ou um pedido de ajuda? A mídia moldará a percepção pública de sua decisão. Suas narrativas já estão surgindo. O palácio sob o olhar público. A influência silenciosa de Catherine. O palácio parece estar estagnado e resistente à mudança, dependendo de práticas tradicionais. Isso não é mais suficiente. As pessoas agora esperam ações tangíveis, não apenas palavras vazias. A escolha de Catherine pode ser o catalisador que a monarquia precisa, mesmo que não estejam cientes disso. Sua ausência revela as consequências de permanecer estagnado. Sem dizer uma palavra, ela demonstrou ao mundo o preço de resistir à mudança. Embora ela não vá mais a eventos reais ou apareça em varandas do palácio, as pessoas ainda sentem sua influência. As pessoas a discutem e especulam sobre suas ações futuras. Elas questionam se ela retornará mais poderosa e em seus próprios termos, ou se ela partiu permanentemente, priorizando a paz em detrimento das obrigações. Suas intenções permanecem incertas. Uma nova definição de realeza. A força em deixar ir. Uma coisa é evidente. Catherine alterou a definição de ser uma royal. Ela conseguiu isso não através da confrontação, mas dando um passo atrás. Este ato criou um novo padrão a seguir. Sua narrativa servirá como uma lição para futuros royals, mostrando a eles que coragem nem sempre é sobre ficar. Às vezes, é sobre ir embora. O que você pensa sobre a tensão contínua no palácio? Você acha que a princesa Catherine retornará? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de ir, certifique-se de clicar no vídeo exibido em sua tela.